Olá, sejam bem-vindos à última gravação do podcast Papo Raro Direito de Saúde. Última desse ano, claro, de 2023. Né? Hoje, seguindo aí os nossos consistentes vídeos, hoje a gente vai ter, trazemos uma convidada tão incrível quanto todos os demais que já passaram por aqui. Não é verdade, Janaína? Sim. Apresenta ela pra gente, por favor. Muito boa tarde, né? Porque a gravação agora é à tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está vendo, é isso aí. Bom, hoje a gente está recebendo aqui a fonoaudióloga, a doutora Vanessa Medina. Ela está vindo diretamente de São Paulo aqui para gravar conosco hoje. Ela é fonoclínica e ela é especializada em doenças neuromusculares, então entra todo esse no nosso campo das doenças raras, no qual a gente gosta muito de estar sempre conversando aqui. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. A gente vai bater um papo aqui, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Conta para nós aí como que tu começou e como tu entrou nesse mundo das doenças raras. Mas sabe que antes, eu conversei com algumas pessoas, amigos meus, e falei que nós íamos receber uma fonoaudióloga e me perguntaram, tá, mas fonoaudióloga atende paciente com doença rara e tal? Eu falei, eu vou falar isso, porque talvez as pessoas às vezes não percebam o quão amplo é o atendimento, né? Sim. Desculpa, agora te devolvo a palavra. Bom, eu só gostaria de agradecer, né, pelo convite. Eu acho que nós precisamos falar mais e cada vez mais sobre as doenças raras, né, principalmente com esse olhar multidisciplinar, né, porque todo mundo foca no diagnóstico e ninguém pensa no processo de reabilitação dos pacientes, né, e quem está ali, né, na frente de reabilitação. Então, muito obrigada, tá bom? Bom, eu comecei a atuar com as doenças raras tem aí uns 15 anos. Na faculdade, eu já comecei a fazer estágio no Hospital das Clínicas, né? Então, ali eu já percebi, a paixão, né? Já começou, rolou o amor e até hoje eu estou aqui atuando, né? Eu atuo com as doenças raras, né? Ali dentro da gama geral, mas especificamente o meu maior público são as doenças neuromusculares, principalmente as pediátricas. Tipo AMI? Atrofia muscular, espinhal, distrofia de Duchenne e por aí vai. Sim. Né? É uma gama de doenças, né? Se for para pensar, né, um número enorme de doenças que a gente tem, né, hoje, né? Temos, acho, de mais de 1000 doenças raras, né? O que a gente tem de dados hoje é que são registradas, né, catalogadas, são 8.000 doenças raras. 8.000, assim, já que tem diagnóstico, que já, né, já está ali. E fora as que aparecem, né? Porque às vezes aparecem um diagnóstico que só tem 5 no mundo, por exemplo. Né? E aí a gente só vai encontrar outro paciente desse em outro país e por aí vai, né? O interessante é o profissional estar ali sempre atento, né? Como diagnosticar e ver, né? Se está dentro da gama dessas que estão, né, catalogadas. Sim. Tu também dá palestras, cursos, né? Sim. Capacitantes e é professora, né? Então, conta para nós um pouquinho como que funciona, como que tu passa. Eu sei que eu já assisti algumas coisas e a gente fala muito sobre a importância, eu acho que das doenças neuromusculares, o que a fono, todo mundo vai, quando eu vou para processo judicial, sempre falam em relação da importância em relação à disfagia, para tratamento de disfagia. Eu ia dizer, porque sempre tem fono quando a gente faz algum pedido de atendimento multidisciplinar. Alguns outros atendimentos até eu não vejo com frequência, tipo psicoterapeuta, enfim, só para usar um exemplo. Mas fono sempre tem, quando a doença é neurodegenerativa, né? Sim. E eu queria entender um pouco disso também. Então, é o que eu falo. O paciente neuromuscular, principalmente a criança, né? Esses pacientes, eles não têm só demanda da disfagia. Pensa, uma criança está no seu processo de desenvolvimento. E aí? A criança tem que fazer aquisição de linguagem, né? Desenvolver a fala. Tem tudo isso, né? A parte auditiva também, né? E a questão da deglutição. Mas aí o que a gente vê bastante
Mas esses pacientes não têm só a disfagia? Não, eles têm outras demandas que a gente não pode esquecer disso, porque senão a gente vai enxugar gelo. Cuidamos daqui, esquecemos daqui, A né? disfagia é a dificuldade de deglutir? Isso, de engolir, né? Então, esses pacientes, geralmente, eles têm a principal manifestação deles é a disfagia, né? Lá, você observa a média, tipo, 1 mês de vida já começam a perder a deglutição, começam a ficar desnutridos e broncoaspiram, né? Que é a famosa infecção lá no pulmão, né? E que acabam indo para o hospital super graves. E aí começa, né, aquela luta de introduzir uma sonda de emergência e ir para um caminho de uma gastro, em alguns casos, né? E, enfim, hoje nós estamos tendo uma realidade totalmente diferente, né? Porque as medicações que temos hoje, né? Quando eu comecei a tratar esses pacientes, não tinha medicação. Então, assim, tinha que ser monitorado mesmo, à risca, paciente disfágico grave, sem perspectiva no futuro de melhora. Hoje não. Hoje eu tenho criança que está comendo, que está andando, falando, nós estamos conseguindo decanular crianças, né? E estamos conseguindo também, com bastante conhecimento dos profissionais, eles terem maior atenção de por que eu vou traqueostomizar essa criança. Né, os médicos, né? Então hoje já tem uma discussão maior, uma discussão mais preventiva, né? É porque a tráqueo é uma agressão, né? Assim, ela é ultra necessária em casos, mas ela Mais acaba graves. impedindo que a pessoa coma, né? Sim, nem é só isso, mas é uma questão também que você imagina, né, um dispositivo aqui no seu pescoço também, né? Ela vai permitir também a questão da respiração, né, da via aérea ali, né? Então, isso também é um dos caminhos. Mas, para isso, hoje em dia, nós temos a ventilação, né? Nós temos a máscara de VNI, né? Aquela máscarazinha que as crianças usam. Faz um... Sim, que ajuda. Então, não precisa mais fazer esse orifício aqui embaixo, né? Vamos usar máscara. Então, tem toda uma discussão sobre isso. E o que eu vejo hoje? A história natural da doença mudou totalmente. É outra realidade, né? Principalmente quando falamos de AME, né? Sim. Muito. Né? Eu lembro que eu atendi a primeira criança que fez uma dessas primeiras medicações, né? Que é o Spinraza, né? Foi a primeira. Então, criança, né? Ela já era mais velha, mas ela vivia tendo crise, ela vivia tendo intercorrências sérias. Acabou essa história depois da medicação, né? Como tem outros que tiveram oportunidade de fazer uso de outras drogas no primeiro mês de vida, estão andando, correndo. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, né? O diagnóstico precoce, ele faz total diferença. E é o que hoje nós estamos conseguindo. Antes, o itinerário desses pacientes até o diagnóstico demoravam de 5 meses até 1 ano, né? Então, olha hoje a gente consegue ter diagnóstico com 2 meses, no máximo, até antes disso, dependendo do local que você está. Por quê? Também a gente tem um grande problema. Nem todos os lugares têm uma boa infraestrutura, né, de acesso, né? Sim. Eu tenho pacientes que moram em regiões que eu falo, meu Deus do céu. Não tem nada, né? Não tem nada, não tem infraestrutura. Nós somos privilegiados aqui no Sul, com o Hospital de Clínicas e com a Casa dos Raros agora também, que promete, né, dar uma... Sim. Alavancada. Sim, e eles têm uma frente muito legal de vários projetos. A equipe de genética deles é maravilhosa. Sim, e além disso, eles têm um programa de capacitação. Porque isso também é um grande problema que nós temos no SUS, né? A atenção básica, ela não está preparada, por exemplo, saiu do teste do pezinho, não deu alguma questão, vamos encaminhar para a atenção básica, para fazer o diagnóstico, investigar melhor e ir para frente do diagnóstico. Aqui na rede básica, não tem essa atenção, essa assistência para diagnóstico ou encaminhamento. O paciente fica ali andando, sem monitoramento adequado, e ele se perde nesse fluxo. Então, uma das coisas que eu observei, né, uma das perguntas que eu já fiz em várias secretarias de saúde, em vários estados no Brasil, vocês sabem qual é o itinerário desse paciente? Quanto tempo que ele demora para chegar até o diagnóstico, até quanto tempo que eles chegam na rede especializada? Não sabe. A atenção básica, ela monitora esse paciente ao decorrer da vida dele? Não,
Mas a atenção básica não é uma atenção que, né, que dá, Nossa. monitora o paciente? Então, é isso. Nós não, as pessoas, né, que estão lá, os gestores, eles não têm essa visão. Nós tivemos um caso exatamente como tu está falando agora. A criança nasceu, teve o diagnóstico num hospital, não foi num hospital, né, de referência, não foi no hospital de clínicas, teve o diagnóstico de AME, conseguimos o respirador e a equipe multidisciplinar, ele foi para Capão da Canoa, entramos com o pedido do Zolgensma, ganhou, e quando para fazer a aplicação, só ele sendo vinculado ao Clínicas, né? Porque o Clínicas é o hospital de referência para aplicação. E a família estava desde janeiro do ano passado, do início do ano agora, janeiro de 2023, aguardando na fila de espera. Ou seja, olha quanto tempo ela está aguardando para ter a equipe, para ter atendimento com a equipe genética especializada, né, com uma equipe que entenda mesmo da AME. E aí, digamos, só conseguimos mediante determinação judicial. O juiz teve que expedir um ofício dizendo, ó, passa na frente e atende o paciente logo. Aí a gente teve a marcação da consulta mais rápido. Mas até nisso é essa demora, assim. Às vezes eles são encaminhados, mas eu vi que quando eles foram encaminhados pelo sistema do SUS, eles colocaram o menino como problema de sono. Distúrbio do sono. Isso, não botou AME. Como não assim? tá como atrofia muscular espinhal. E aí eu acredito que por não constar a informação correta, demora e fica mais tempo na fila, né? Sim, porque não tem um diagnóstico ali para pontuar e seguir ele na rede. E nós temos aí um outro fator muito importante, a questão biopsicossocial desses pacientes. Pensa nisso. Uma família com um paciente, né, uma criança dessa, né, um filho em casa, e ele mora lá no interior. Essa família, ela já vive ali, já tem um emprego dela, né? Os pais têm um emprego ali, tem tudo ali, a casa deles, tudo ali. E aí você fala para eles assim, olha, você vai ter que sair daqui e se deslocar até o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Mas ninguém pensa, por exemplo, que o pai ou a mãe, eles que dão sustento para a família. A partir do momento que eles estão saindo daqui para vir até aqui, como é que vai ficar a questão socioeconômica desses pacientes? Quem vai custear isso? Né? Em quais condições que eles vão ficar lá, aqui em Porto Alegre? Vai ter uma moradia? Vai ter garantia para eles? Outra coisa, como é que vai resolver a questão do emprego deles aqui? Muitos pais perdem o emprego por causa disso. A maioria. Então. Porque acaba dando uma atenção integral, né? O filho no hospital. Né? E aí fica aquela situação, a responsabilidade. Então, uma das coisas também que eu falo bastante é por que nós não redistribuímos, né, por partes, né? Vou dar um exemplo lá em São Paulo. Nós temos aquela região ali de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Barretos. Ali mesmo tem um centro ali de referência. Eles não precisam chegar até São Paulo para poder fazer o acompanhamento. Eles podem fazer uma viagem até ali Ribeirão Preto, ser assistidos ali, dali eles retornam para a casa deles com ambulância, né? Sim. Aqui o estado todo vem para Clínicas. Vem. Então. Vem até fora do estado, né? A gente recebe Paraná, sim, São Paulo, a gente recebe. Essa migração é que eu sou contra, sabe? Exatamente por essa questão biopsicossocial, né? A gente tem que pensar, né, na questão econômica desses pacientes, deslocar, não é possível. Lá em São Paulo eu tenho um caso de uma mãe que vem até Porto Alegre trazer a criança. Porque nós temos lá em São Paulo, né, o Sol das Clínicas, lá em Ribeirão Preto a gente tem um outro, e ela é de Barretos, ela sai de Barretos. Reconhecidos também, né? Oi? Não são hospitais ruins, né? São hospitais super reconhecidos também, né? Por ser o centro especializado. É o seu centro de alta complexidade no SUS, né? Para atender essa demanda. Mas eu acho que tem que fazer essa redistribuição, né? Eu tenho feito um trabalho, né, sobre as doenças raras dentro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né? Hoje eu estou lá na frente de um grupo de trabalho só sobre doenças raras. E aí eu fui pesquisar a realidade, né, desses pacientes por estado e onde o fonoaudiólogo está inserido por ali.
E aí, o que eu observo bastante? Lá, a Bahia, né? A Bahia, ela atende todo ali o percurso ali do Nordeste. Salvador, né? Aquela região ali do sul da Bahia, vai toda para Salvador. E a distância, né? Por que não tem uma distribuição de centros de referência para tratamento para esses pacientes por regiões, né? Vamos dizer, Minas Gerais, por exemplo, tem lá Belo Horizonte, tem um Triângulo Mineiro. Um centro de referência ali no Triângulo Mineiro, o paciente precisa se deslocar até Belo Horizonte para fazer esse tratamento. Nós iríamos economizar muito, né, financeiramente, e fora que esses pacientes, eles conseguiriam ser assistidos, né, não só ali no processo de diagnóstico, mas também de um tratamento multidisciplinar. Um tratamento que não fosse tão traumatizante para a família, né, para o núcleo familiar, né? Sim. Porque na medida em que tu é afastado do teu seio familiar, tu também sofre com isso. Não tem como não sofrer com isso, né? Ainda mais quando tu tem ainda uma rede de apoio na localidade onde tu mora. Sim. Não em Porto Alegre. Né? Isso complica bastante também, porque torna a internação já é algo extremamente desconfortável, né? Mas tem o condão de tornar essa internação desesperadora, às vezes. E a gente já trouxe famílias aqui que narram isso. A maioria das famílias não são de Porto Alegre e ao ter o diagnóstico se viram numa cidade completamente estranha, dormindo o pai dentro do carro e a mãe com a criança no hospital, e assim eles se revezavam. Mas, ou seja, eles passam a residir nos hospitais e dormir nos carros e contar com auxílio, ajuda de família. Hoje em dia, por isso eu não sou contra, né? As pessoas às vezes criticam muito as famílias que fazem vaquinha, mas é que realmente eles não têm às vezes noção do que a realidade dessa família muda ao ter o diagnóstico de uma doença rara, porque ela passa a ter que, a maioria, né, as mães eu digo, né, eu acho que é por isso que a gente levanta muito bandeira, mas a maioria das mães tem que deixar de trabalhar, abrem mão das suas carreiras profissionais para se dedicar integralmente para o cuidado dos filhos. E nesse ponto que eu sei assim que tu tens também é em relação daquele atendimento que a gente está agora todo. Eu já te conheço há 10 anos atrás, eu acho que é mais ou menos isso, em torno de 9 anos, quando assisti uma aula tua. E na época ninguém falava ainda sobre os atendimentos humanizados, mas eu já via tu, a Fernanda, né, as físios, elas sempre falando de como era importante ter esse olhar para a família. E eu vejo que hoje estão cada vez mais os profissionais levantando essa bandeira, até nós, né? A gente, na área do direito, a gente fala, né, que o tratamento, o atendimento com mais empatia, com mais humanização. E isso lá em São Paulo também vem ocorrendo? Vem acontecendo de fato, né? Por exemplo, em alguns lugares, alguns projetos, por exemplo, a Unicef, né? Eu tô lá na Unicef com um projeto que a gente faz exatamente acolhimento dos pais, né? Primeiro a gente fala que antes de ver a criança a gente tem que ver os pais. Depois a gente chega lá na criança, porque se tiver tudo aqui organizado, essa criança vai bem no tratamento dela. Se esses pais estão com algum problema econômico, né, psico, não evolui, sabe? Então, a gente tem esse projeto muito forte lá de visar isso, o olhar para o pai, o olhar para a mãe. E nós sabemos que, por exemplo, tem mães que acabam virando mãe solo, se tornando mãe solo, né? Por vários fatores, que eu acho que a gente não vai entrar aqui nessa questão também, mas tem pais solos também, né? Eu tenho 5 pais solos que eu falo, meu Deus, que fantástico, né? E a gente tem que olhar esses pais para saber como que eles estão, né? Acolher essa família, orientar bastante, fazer escuta também, sabe? Ter muita empatia, que isso faz total diferença também, né? Então, isso já vem acontecendo, não é de hoje, viu? É de muitos anos. Antes eu era taxada como nossa, mas por que você está, né, dando tanta atenção para a família? Eu falei, preciso. Eu prefiro que minha consulta dure ali 1 hora e tá todo mundo lá reclamando, mas a família sai toda organizada, entendendo qual vai ser o próximo passo que eles vão tomar, do que eu deixar uma família ali
né? Sem visão mesmo, de, né? Projeção de vida, o que eles podem fazer, o que eles podem estimular faz essa diferença, não criança. Então, uma consulta, eu falo isso, porque hoje em dia com o WhatsApp, as pessoas acham assim, não precisa de consulta. Não, doutor, é só uma dúvida, manda documentação aqui, porque querem tudo muito rápido. Eu digo, não, eu preciso te atender, porque o que eu vou tornar o teu processo diferente, preciso individualizar. Sim. Saber quem tu é especificamente, né? Eu preciso saber aquele detalhezinho, às vezes, que o Ricardo diz assim, ó, isso não é o nosso, não é jurídico, mas a gente às vezes precisa pontuar aquela questão. Talvez não vá pra peça, mas serve pra entender quem é a pessoa, né? Não, mas tipo uma mãe residindo 6 anos no hospital. Nossa, eu tenho um caso assim. A gente tá também com um caso assim, 6 anos. Então a gente, quando Ou tu seja, vai... não é nada incomum, né? Pelo contrário, mães, parentes residindo em hospitais porque não tem para onde ir, não tem como pagar um aluguel, seja ele qual for. E nem é isso, viu? A questão é que nós temos ainda um histórico aí que essas crianças não tinham condições de viver, retornar, vir para casa, porque não tinha infraestrutura. O diagnóstico com sentença, né? Sim, não tem o que fazer, ele tem que ficar aqui no hospital. Então, por exemplo, eu tenho um caso que já está na justiça há muitos anos e a criança ela tem o quê? Tem 12 anos que ela está vivendo no hospital de retaguarda e ela nunca nem foi lá fora, sabe, para ver em torno do hospital, nada. E ele fica ali naquela cama e a mãe, há 12 anos, ela dorme numa cadeira. Ela tem, a coluna dela tem o formato da cadeira, né? Tem que ser deshospitalizado já. Ela já... É desumano, gente. É desumano. E assim, a criança, ela não teve acesso a um tratamento mais adequado ali, né? Ali é só mesmo a questão... Manutenção da vida. A manutenção da vida, exatamente. Quando eu fui ver essa criança, eu saí de lá, eu falei, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Não está sendo tratado, né? Eu também tenho essa percepção de, tipo, peraí, ele só está com equipamento e coisas que ele poderia estar em casa, com um custo bem menor. Sim. Porque tratamento mesmo não tem. É troca de fralda, aspiração, conforme for, e administrar intercorrência, que nem são tantas assim. Não, tá, né? Totalmente estável, né? Exato. E as piores que essa criança teve pelo fato de ter essa internação, porque pensa bem, é uma criança que não fala, não se comunica, não tem uma interação. Teve um atraso no desenvolvimento dela ali. É o tempo inteiro naquela cama e acabou, não sai dali. Nem cadeira de roda a criança tem. Meu Deus. Então, é isso. Aí a mãe me falou assim, na última consulta, ela falou assim, eu espero que 2024 eu passe o Natal com meu filho em casa. Você entende? O que é isso? Só te pedir isso. E o menininho fez uma carta pedindo isso também. Eu só gostaria de conhecer a minha casa. Porque a mãe tirou foto do quarto, mostrou pra ele e tal, e ele fica todo feliz. Eu vou te dizer que se eu fosse advogada, a carta dele estava dentro do processo. E o Ricardo ia dizer, não faz isso. Nesse caso, acho que não. Nesse caso, acho que não, porque quando a gente ajuiza essas ações, a criança ou a pessoa doente, geralmente, não sempre, mas quando a criança é sempre, é representado pela mãe, né? Então, ali no processo, a gente está narrando uma história que não foi a criança que contou, né? Que foi a mãe, contou através dela. E é isso, né? Agora com uma carta, enfim, de uma criança com anseio de ir para casa é muito forte. É algo que deve ser trazido para os autos, né? E assim, nesses processos a gente costuma enfrentar apenas a questão orçamentária, porque quem vai suportar essa internação em casa ou é o Estado, né? Município, União, enfim, ou o plano de saúde. Né? E ninguém quer pagar a conta, né? Então, no caso desse paciente, por exemplo, ele não tem um plano de saúde, né? A mãe vive com uma ajuda ali, né? Ela é mãe solo. E, além do mais, o que acontece? A desculpa que se tem nesse trâmite aí é que o município não tem um sistema de home care para atender essa criança. Mas é a discussão que tem todos os nossos processos. Nós passamos por isso na Paraíba. Nós passamos por isso e o que a gente fez?
conseguiu uma empresa que fizesse, Que queira atuar lá. que tivesse condições, o valor, óbvio, né, se torna, é mais oneroso, mas ele tem a liminar deferida e o Estado tem que custear. Se ele não tem uma clínica conveniada, então eu vou lá e impulsiono para que tenha, então, uma clínica particular. Aqui no Rio Grande do Sul é uma questão bem superada e a gente não tem muitas discussões sobre o fato de o Estado ter que custear com base no menor orçamento trazido pela família, né? Mas eu já vi que em outros estados parece que há uma certa resistência, a gente não entende muito por quê, porque se o Estado não vai pagar o tratamento que foi deferido via liminar, alguém tem que pagar, né? Quer dizer, alguém tem que apresentar um valor e alguém tem que apresentar uma possibilidade, porque o foco não é o dinheiro, o foco é a desatualização, é o tratamento de um ser humano, de um cidadão brasileiro, né? E, enfim, a gente podia aqui ficar horas falando sobre o SUS, mas não precisa. Eu sempre digo isso para a Janaína, nas nossas petições iniciais, na parte do direito, é completo, como tem que ser, mas sem muitas. Entendeu? Por quê? Porque a lei está escrita ali. Não tem muito o que dizer sobre isso, né? Então tem que pagar conforme for o orçamento. Por quê? Porque o Estado não diz qual o valor, então quem diz é a parte autora. Né? É sobre isso. Outra realidade que eu tenho para trazer para vocês é a seguinte: muitas dessas crianças vivem em regime de home care. E a gente sabe pelo Estatuto da Criança que essas crianças também precisam estudar. Elas precisam ir para a escola. É a nossa luta agora. Então, eu queria saber agora a pergunta. Como, né, nós podemos resolver essa questão? Porque muitas crianças não estão sendo alfabetizadas, elas estão tendo maior prejuízo. E aí as operadoras, seja lá quem for, questiona, se ela vive em home care, ela é grave, ela não pode sair de casa. É um erro grotesco isso. Assim, é muito absurdo, porque a internação domiciliar, o teu direito de acesso à saúde de qualidade, ele não tira o teu direito de ir e vir, não tira o teu direito à educação, não tira o teu direito a lazer. Ou seja, isso é o que a gente discute, porque a gente precisa ajuizar para garantir o acesso à educação. Mas ele pode ter os atendimentos em domicílio. Mas não, essa criança precisa ter convívio com outras crianças. Se nós vamos trabalhar sobre inclusão e acessibilidade, a inclusão só acontece dentro da escola. Se a gente continuar, foi como eu levanto muito isso com as famílias, a gente não pode manter o atendimento à criança só a internação domiciliar e ela vive dentro de casa e o mundo não a conhece. Tanto que quando... Isso implicaria em segregação, né? Tipo, ela seria segregada ao ambiente doméstico. Tanto que quando a gente conversou sobre a ideia do podcast, esse ano eu falei para o Ricardo, eu quero trazer as histórias das famílias. Precisam conhecer as famílias. Tanto que o nosso primeiro episódio a gente gravou com o Nicolas. O Nicolas veio com a cadeira de rodas dele aqui, que ele é AME tipo 2, com o médico dele, para a gente poder conversar. Porque eu quero que o estúdio, eu quero que a fórmula digital aqui conheça o Nicolas. É importante. O Nicolas, eu tô te devendo, eu sei. Nicolas quer conhecer uma balada. Ele tem 22 anos. E isso impede ele tem home care. Ele tem home care. Impede ele de trabalhar, impede ele de vir aqui da entrevista, impede ele de ir numa balada? Não, porque a gente não pode, não. A home care, o Ricardo ainda diz, né? Ela não é a internação domiciliar, não é uma prisão domiciliar, é um tratamento. Talvez o que eu acho que a gente precisa começar a construir em relação de estudo, de teses, é de tentar levar para o processo, já quando montar uma inicial, montar já dizendo que os tratamentos, eles são, como a internação domiciliar, ela é um tratamento paliativo. É isso, né? Então, como a gente vê as pessoas com câncer, que fazem tratamentos paliativos, adoro. Aí tem umas influencers hoje em dia, assim, que elas arrasam fazendo vídeos e coisa e mostrando que tratamento paliativo não significa falta de vida. Elas vão lá, fazem o tratamento. E vai morrer amanhã. E que vai morrer amanhã. Nas nossas iniciais, eu tenho mudado o termo já home care,
tá? Por Uhum. quê? Porque eu entendi que existem jogadores que estão se confundindo com esse termo. Porque a tradução, home é casa, enfim, domicílio, enfim. Eu não vou mais usar esse termo porque não precisa. Para mim agora é internação não hospitalar multidisciplinar. Nós Entendeu? Por quê? conhecemos... Porque Sim, é o mais correto, então. nós Porque eu quero conhecemos... que minha pessoa vá para Sim. a escola. Minha pessoa. Que a criança Sim. vá para a escola. O termo que nós utilizamos dentro da saúde coletiva é assistência domiciliar. Esse Ótimo. paciente recebe uma assistência ali na casa dele. É uma E assistência. tem níveis daí, né? Também, Sim, né? níveis de complexidade do paciente, né? Então, é uma assistência, é como se a gente chamasse alguém para ir na nossa casa para poder resolver uma questão lá para gente. É uma questão, né? O profissional vem até a sua casa para resolver uma questão sua, né? Mas não quer dizer que você está vivendo num ambiente hospitalar, que você está grave lá, sabe? Não é assim as coisas, né? Sim, porque quem tá grave realmente tem que estar dentro do hospital. Concordo. Sim. Agora, quem não está grave, está estabilizado. É que não significa, né, a questão da Que gravidade. gravidade que a gente está falando que pode ceifar tua vida imediatamente. Sim, é que eu acredito que a maior briga aí é os técnicos de enfermagem. Técnico de enfermagem 24 horas. Aí diz assim, nossa, se ele precisa ser assistido por um técnico de enfermagem 24 horas, então ela não precisa ir para a escola. É mais ou menos assim, Não, falando... é por isso que o técnico vai acompanhar na escola. O entendimento é outro. Mas aí a gente Não tem uma é? questão, né, deles acharem que não é função do técnico de enfermagem, do auxiliar, acompanhar a criança na escola. Já ouvi isso várias vezes. Mas aí nós temos crianças que fazem uso de respirador mecânico e que não podem ficar desassistidos de um uma emergência, me você precisa. manifestei nisso num processo onde a Unimed dizia isso, enfim, um plano de saúde famoso, né? E houve uma confusão de conceitos. Porque eu não quero que o técnico de enfermagem seja monitor escolar. Não. Acompanhar o suporte à Eu quero que ele vida, né? acompanhe o suporte à vida, que é a função dele. Fazer isso na escola, dentro do trem, de um avião, Na praia. escola, na praia, onde a pessoa assistida precisar estar. Não Sim. é? Porque, assim, eu realmente até eu tenho uma certa dificuldade em escrever isso, porque é tão óbvio, do meu ponto de vista, que eu fico meio preso, assim. Mas, gente, eu tô tendo que explicar mesmo isso. De verdade. De verdade. Que, por exemplo, a gente teve um caso onde a gente conseguiu eliminar e a criança foi para o colégio. Cursou o primeiro ano e foi aprovada. Ai, que Quando ela foi bênção. aprovada para a segunda série, o judiciário cassou a liminar. E disse, não, home care é em casa, domicílio, não é school, não é escola. Gente, e o estatuto da Recentemente. criança? Como fica Recentemente. nisso? É Tu uma entende? briga de foice, né? É uma briga. E tu vai ler a decisão faz tu parecer assim, que não é o que escreveu, na verdade. Na verdade, as decisões, eu falo isso, a gente Uma conversou. interpretação literal equivocada, tu entende? É home? Não, é home é casa, é domicílio. E não é só um termo em inglês, a gente tem termo em português. Sim. Entendeu? Né? A gente conversou, a gente gravou na sexta-feira agora com a doutora Renata, que ela tem o Cauã tem o tipo 2, é de São Paulo também, a Renata. E aí ela pegou e eu falei para ela, assim, na parte, quando a gente entra, porque eu sou uma advogada que eu entro muito no emocional, porque eu vou na casa das famílias, se me convidam para o aniversário eu vou, então assim, levo minhas filhas para estar interagindo, gosto de ter essa ligação, de realmente estar, né, ligada com a família. Se eu tenho uma mãe que está em hospital, me manda mensagem às vezes a 1h da manhã, se eu vejo, eu respondo, porque eu fico pensando, me coloco no lugar lá, e ela disse assim, então, olha, nem é a minha parte, né, porque ela não precisa de uma advogada a 1h no hospital, mas ela está querendo só alguém para conversar, alguém que possa ouvir, que diga, que ela possa desabafar. E eu digo, quando a gente lê esse tipo de decisão, que a gente vê que realmente a gente precisa falar mais, muito mais, sabe? Porque eles não têm noção do que é a realidade dessas famílias, do que é a realidade das crianças, que uma criança com AME tem o cognitivo totalmente preservado, que são crianças com QIs elevadíssimos, que temos aqui, né, aqui no Sul, o Cláudio,
que ele é doutor em educação, um AME com 44 anos. Não sei se a gente tem aí pelo Brasil alguém. Tem vários gênios, tem um outro que é psicanalista, com pós-doc, né? Uhum. Tem uma outra menina também, que ela foi considerada a maior cientista, né? Na parte da genética lá na USP. Eu acho isso incrível, mas acho terrível também ao mesmo tempo. A gente tem que trazer exemplos de pessoas que se superaram para poder defender o direito mínimo para aquelas que talvez não vão chegar no nível de doutorado, etc e tal, mas tem direito igual simplesmente Sim. por ser ser humano, né? É porque a gente tem que abrir as portas, Isso, né? eu sei, mas sempre eu fico falo pensando. isso. Eu sempre faço isso muito na minha rede social. Eu sempre dou exemplos para ver se as pessoas ficam mais assim atentas. Olha, até para quebrar um pouco esse paradoxo que as pessoas têm, que uma pessoa com deficiência, ela não tem um cognitivo preservado, ela não vai conseguir viver ali, né? Em sociedade. E não, vive muito bem, é igual qualquer um aqui, sabe? Eu só preciso de acessibilidade, é isso. Essa é a palavra. Precisa de um auxílio Inclusão. para poder desempenhar algumas questões. Sim. E não adianta, né? Assim, não tem como não ter isso e do meu ponto de vista mais ainda. Tudo tem que ser bancado pelo Estado, porque a gente vive numa social-democracia, a gente vive num Estado sob égide de Constituição Federal cidadã, e eu volto à minha resignação de eu não acredito que eu tenho que explicar isso. Né? Assim, não acredito. Eu tenho uma questão assim que as pessoas falam muito em relação de judicialização, né? Eu fui participar o mal necessário do congresso da Iname esse ano, assim, e nossa, eu vi muito nas palestras, assim, a questão de tentar dizer que não é necessária a judicialização. E eu disse assim, gente, eu sou a favor de que também eu queria que o mundo fosse, né, aquela coisa bonita, que as pessoas... Cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa, e que eu pudesse ir lá, que a mãe que teve o diagnóstico, eu conversei com uma mãe com um bebê de 11 meses, não tem o diagnóstico, é uma doença rara, mas não teve o diagnóstico, deram um respirador, um BiPAP para ela, mandaram ela para casa. Uma menina com 20 anos de idade. Quando ela está conversando comigo por videochamada, eu vendo a criança e vendo ela, eu só pensava assim, isso vai dar merda. Sim. Não deu outra. Domingo ela estava me mandando mensagem, dizendo, doutora, hospitalizamos novamente, o estado dele se agravou mais ainda, não sei se ele vai sair do hospital. Então, sabe por quê? Digamos, não é o médico, né, o hospital dizer assim, não, nós não vamos prescrever, porque foi essa a fundamentação, ele não tem direito a home care. O médico não pode dizer isso. Ele não sabe se ela tem ou não tem direito de internação. Ele tem que pode não indicar, né? Agora, tem que prescrever o tratamento que a criança precisa. Se o SUS vai disponibilizar ou não, deixa que isso o SUS decida. Se o SUS dizer que não vai, então dá a possibilidade para que ela possa recorrer por outro meio, mas dizer que não vai fornecer o laudo, porque não pode dar o laudo contra o Estado, né? Aquele que está ali pagando. Isso para mim, voltamos de novo no desumano com as famílias, sabe? Sim. O que eu penso bastante isso me aguçou muito durante a pandemia. Eu tenho um projeto que eu viajo, eu circulo por vários estados e atendo de forma voluntária os pacientes. Então, às vezes, eu estou ali vendo um paciente, eu já aproveito e já organizo para vir um bando para eu ver. Junto, ou então eu escolho, eu mais um grupo de pessoas, a gente viaja para um lugar e faz o dia do atendimento, né? Mutirão. Máximo. E aí, durante a pandemia, eu quase fiquei doida. Pensa nisso, eu trancafiada e meus pacientes sem suporte. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essas crianças precisam de atendimento, elas precisam de um olhar. E eu lembro que meu paciente, um paciente que eu tenho lá no alto do Xingu, né, ele mora num povoado de 50 pessoas, no qual lá, energia elétrica vai só até 6 da tarde. Tem um gerador só para ele de energia, que o prefeito deu da região, né?
E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa criança agora, né? Então juntou eu, mais um grupo de pessoas, a gente montou um plano de exercícios, capacitamos essa mãe online para ela ir fazendo os exercícios, e a criança se manteve super bem, sabe? E depois que a minha pandemia se acalmou, eu cheguei lá, estava ele lá, sem nenhuma, sabe, bonzinho, sem nenhuma deformidade, né, dentro do que a gente esperava, tagarelando, cantando, dizer que vai ser o Roberto Carlos, a nova versão do Roberto Carlos. E me esperou com uma penca de banana, porque para me agradecer, sabe, segurando a cadeirinha de roda na beira do rio, me esperando. Pensa nisso, eu consegui mudar a vida ali dessa família, mas é uma família também que não tem para onde tirar para comer, né? E para levar essa criança, por exemplo, até a cidade mais próxima de Santarém, é 8 horas de barco para uma criança dessa ser deslocada. Tem uma agente que vai até de barco. E tem uma fonoaudióloga muito legal, que ela aceitou fazer essa parceria comigo. Então, eu capacitei ela. Então, uma vez por semana, ela vai até o povoado para atender ele. Ela faz a ação dela. Eu falo que... Pô, muito legal. Eu falo que a gente tem que ter esse papel social também como profissional, sabe? Não adianta a gente pensar, tudo bem, vamos pensar na liminar? Precisa. Se aqueles lá que têm direito a liminar, vamos atrás, se é de direito deles, se a operadora não quer atender. Também, ótimo. Vamos também pensar nesses que moram lá nesse povoado, que não tem condição. E meu papel como profissional, será que eu consigo fazer uma diferença ali na vida daquela criança, daquela família? E a gente consegue. É os atendimentos pro bono. Eu atendo, eu faço voluntário, faço pro bono desde que eu passei a advogar para a Alícia. Então faz 10 anos, né? Sim. Eu comecei a fazer... Por quê? Porque a minha consulta em relação para dar o acolhimento, para poder atender essas famílias em casa, tudo de forma pro bono. Sim. Mas não teria condições. porque a gente sabe que as famílias não têm. As Infelizmente, a defensoria pública não tem braço para tudo, né? Não tem como O atender defensor todo mundo. não tem como ir atender em casa. Né? Não tem como. E além disso, É muita coisa. É. E a gente vê uma certa dificuldade também, até dos seus colegas, de entender o processo, né? Não é todo mundo que consegue pegar um processo desse e levar ele de uma forma, né? Definitivamente não é. Não é fácil, né? Não. É um Imagina. processo de múltiplos cenários, né? Tu ajuiza a ação com o cenário e quando tu chega lá na sentença, tu já fez tanto recurso. É um processo que tem tanto recurso no meio. Sim. Que assim, quando chega a sentença, tu fala, nossa, eu já achei que já tinha até julgado. Não, acabou de ser a sentença, mas tu já fez 12 agravos. Sabe assim? Então, é algo realmente bem maçante, mas que no final a gente tende a ter bons resultados, né, Janaína? É a manutenção, né? Porque o processo judicial de saúde, uma liminar, ela pode ser uma liminar. E uma liminar agora que eu distribuí de autismo na sexta, ontem eu estava com a liminar deferida. Exato. É o melhor dos mundos, tá? Ganhei a liminar. Mas o processo da Alícia, 10 anos, ela vai fazer 12 anos, vai fazer 11 anos que o processo está... E ele ainda tramita. Tu ganha liminar. Porque tu não precisa... Cumpre, ou cumpre pela metade, ou cumpre um pouquinho mais, ou cumpre a menos. E... Tu precisa fazer manutenção. Então, o que eu entendo quando eu contrato com essas famílias é que, assim, ó, o nosso vínculo não vai acabar. É que nem dizer assim, o advogado acaba se tornando parte da equipe. É igual eu conheço. Tu casa com o advogado. Eu conheço a fono. Adorei. Não tem jeito. Entendeu? Não tem outra. É uma parceria, né? É uma parceria, sim, porque claro. eu passo a perguntar, tipo, ligo pro Dr. Marco e digo, Dr. Marco, olha aqui essa decisão, preciso impugnar isso daqui, só que eu não tenho conhecimento médico. Exato. Aí ele olha e diz assim, Janaína, tenta aí me manda, ligo pra físio, cansei de ligar pra Fernanda lá, da AME, pedir assim, Fernanda, olha aqui, estão falando que não pode substituir o respirador por outro. Não, Janaína, o mecanismo, explica que o mecanismo que tem nesse respirador não tem naquele outro. Então, são coisas que a gente tem que estar toda hora. Eu falo pro Ricardo, assim, eu vou participar, primeiro que eu adoro participar dos eventos, de estar em contato com as famílias, e participar dos eventos e saber como que funciona a fono para uma criança com AME, com distrofia muscular, com distrofia de Duchenne,
é muito bom porque, sim, às vezes eu vou lá conversar com o juiz e o juiz me diz assim, mas para que fono 5 vezes na semana? Qual é a lógica, né? E aí eles entram na questão da capacitação. O hospital disse que já capacitou a mãe para fazer a fono. E aí eu Mas pego a mãe não é fono. Jura? Aí Isso. eu olho e eu digo assim, ó, a mãe agora eu sou mãe, então a gente não precisa mais faculdade. Mãe, de fono, físio, técnica, que mais? Ela é enfermeira, né? nutricionista. Se desse esses diplomas pra ela, ok. Mas não é o caso, né? E Então. tu imagina só, tu ter que desempenhar uma atividade privativa da tua profissão. Somente você, porque tem um diploma, pode fazer. E daí se deseja que o familiar faça. Tu imagina, ok, vamos supor aqui no mundo doido que o familiar faça. Com que qualidade técnica isto vai ser executado? A maioria faz, né? Com que Voltamos. qualidade técnica? Eu acho que em casos emergenciais, como que tu contou, Na pandemia, né? gente, Que não tinha o que precisou, fazer. né? É isso. Agora, eu não estou num caso emergencial e eu vou fazer com que o paciente tenha um atendimento evidentemente deficiente e eu não aceito nenhuma argumentação que defenda não ser deficiente o atendimento prestado por um familiar que não é formado naquela área. Porque Sim. não existe isso para mim. Entendeu? Uma das minhas grandes brigas, né, e que 2024 vai dar tudo certo é... Vai ter mais briga ainda, vamos lá. Então vamos lá. Essa. Mas a minha ideia sempre foi, meu sonho é montar uma frente de capacitação para a minha classe. Por quê? Aonde eu vou, tem um colega que nunca ouviu falar da patologia em si, né, principalmente da atrofia muscular espinhal, e tem uma questão que a gente sabe que é uma formação de base, que às vezes é muito fraca. Então, o raciocínio clínico para esses terapeutas é um pouco mais dificultoso para ele lidar com um paciente desse. Então, a minha frente, com o suporte da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, é montar uma frente de capacitação para esses profissionais lá, né? E eu já comecei, né? Eu já estou dando várias capacitações em secretarias de saúde, né? Exatamente para atender os profissionais, para vir, fazer a capacitação. Por quê? Se a gente começar a capacitar a atenção básica para dar atenção para esses pacientes, a gente consegue quebrar muitos paradigmas aí, né? A gente sabe que tem um programa que agora não é mais NASF, tem um outro nome. Eu esqueci o nome do programa, gente. Daqui a pouco eu lembro. Mas tem um programa de assistência domiciliar para esse paciente. Porque aqui em Porto Alegre é o programa Melhor em Casa. Melhor em Casa, Então. Só que esse programa é uma atenção primária, né? Sim, mas a atenção primária, se ela monitorar esse paciente, a gente consegue prevenir muitas coisas aqui. Entendi. Né? Não precisa chegar ali na alta complexidade. Aqui já a gente já consegue monitorar esse paciente. Porque todo mundo tem uma visão que é o seguinte: já está lá no centro de especialidade, então ele não precisa de atenção da atenção básica. Precisa sim. Ele precisa que um médico da saúde da família vá lá, um fonoaudiólogo também, a terapeuta ocupacional, passando na casa dele para ver, passar, né, os exercícios, fazer ali. Nós temos um caso de um menino de 13 anos que se ele passar a receber os tratamentos da equipe multi, que seria a físio respiratória, motor e a fono, ele tem a possibilidade de tirar a tráqueo. Então, que é a realidade de muitos pacientes meus. Ou seja, ele nem precisava ter evoluído para tráqueo. Sim, não precisava. Exatamente. Mas é o que eu tô falando para vocês. Antigamente o protocolo era esse, traqueostomizar direto. E aí, lá em São Paulo, a gente começou na luta para, tipo assim, peitar e falar que a gente dava conta de cuidar dessa criança em casa, sem traqueostomia, só com a VNI. E aí começou, tem várias crianças nossas que falam, tagarelam, estão lá super bem. E lógico, no começo não tinha medicamento, entrava nas suas crises, né, nas suas desautonomias, mas a gente conseguia, né, restabelecer a criança. Então, assim, é tudo uma questão de visão, de capacitação. E isso seria na atenção primária, a tua atuação para evitar que essa pessoa piore, por exemplo, ou tenha que usar matráquio. Isso tudo deveria ser prestado na atenção primária. Básica. Tem que ser. Por quê? Então, poderia o município, através do Melhor em Casa, ou seja, qual for, proporcionar para uma criança... Pode. Sim, o atendimento de fono 5 vezes por semana. Sim, consegue. Mas, para isso, nós precisamos de capacitação. Capacitação. Você entende? Que o problema nosso é esse.
Porque essas pessoas que entram ali no Sistema Único de Saúde para trabalhar, muitas vezes profissionais só fez a graduação e olha lá, fez uma especialização, mas é um caso muito específico, você vai cobrar dele como? Porque ele dá Eu ia te conta de perguntar, toda demanda? mas eu não queria parecer burro. Imagina, Mas, enfim, super bem-vindas perguntas. eu imagino a diferença catastrófica que haja entre o atendimento de uma pessoa sem doença rara e uma pessoa com doença rara, tá? Mas a gente está falando bastante em capacitação. O atendimento é muito diferente mesmo, é isso que eu estou O imaginando mesmo. raciocínio clínico é outro. Eu sempre falo para meus alunos assim, desconstrua o que vocês pensam e muito vamos diferente. reconfigurar aqui, ó, para você pensar sobre esse paciente. E outra Uhum. coisa, cada paciente tem um olhar individual. Hum, Então, várias coisas precisa analisar e comparar com o histórico da doença, né? E que às vezes também tem que desconstruir, porque o histórico da doença já mudou demais, né? Sim, e essa doença rara muda E sempre, né? Fora Doenças que tu raras. tem também que analisar a condição socioeconômica da família. Exato. E aí que eu pego aí no pé, você sabe por quê? Não adianta. Eu visito residências que a família não tem mesmo condição. Quem sou eu para indicar 5 vezes por semana terapia para essa família que não tem mal o que comer? Entende? Uhum. Por que eu não posso indicar lá? Uma vez por semana, o terapeuta vai e montar um plano, né, ali de exercício para os pais irem fazendo, estimulando essa criança até a próxima visita do terapeuta. E dá certo, pessoal, dá. Porque essas mães, elas vão, é com amor. É com amor que as coisas acontecem. Você é mãe, você sabe disso. Seus filhos às vezes não estão ali. Faça você chegar em casa, tudo fica bem com eles. A febre A passa. febre passa, dá um colinho, é a canja que funciona, é Sim. o suquinho de laranja, não só a mamãe sabe fazer É. o suco. Exatamente. Então, assim, isso tem uma repercussão muito positiva, né? Então, eu vejo essa realidade. Então, para mim, hoje, se eu fosse falar, o que seria ideal? Capacitar a atenção básica, exatamente para quando essa criança sair lá, que é outra questão também que eu vou falar, é o teste do pezinho. Por que essa 5ª etapa ainda não chegou do teste do pezinho? Isso é resolver muitos nossos problemas, né? Qual que etapa você te refere? Que é para diagnóstico de atrofia muscular espinhal. Entendi. E O qual já tem os PCDT, já tem lei, tudo. A AME já está Já fazia o teste genético lá no teste no do teste do pezinho. Já passa ali. Só que eles não estão conseguindo ver uma forma de implementar. Ah, bom, Quem mas vai isso ser no o Brasil- responsável? No Brasil isso não é problema, né? Daqui a pouco Município- encontra alguém, né? Município ou estado? Não, mas a gente já está há 3 anos com a lei aprovada, não é? Tá, mas deveria- 3 anos com a lei aprovada. 2021, né? É, 3 Então. anos com a lei aprovada. E aí a gente está nessa caminhada aí perdida que alguns estados já Geralmente o estado conseguem, paga, né? outros não. Maior parte não, sabe? É, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso governador, o Eduardo Leite, lá na Casa dos Raros, ele se manifestou, né, nesse sentido de dizer que ele iria apoiar, que estava já em contato com a prefeitura, que eles estavam vendo a forma de fazer com que o teste do pezinho que incluísse, né, o exame genético no teste do pezinho. É. Mas Aí a gente tem uma questão. Até para implementar, a gente tem que ter laboratórios de genética Exato. para fazer isso. E não temos em todos os estados, né? Então, assim, precisa se investir nisso. Porque é a mesma coisa, né, dos governos anteriores, que a gente Diagnosticar para tratar logo. Porque a gente né? precisava de medicamento, né? Que o Brasil não produzia medicamento. Aí eles começaram a abrir as indústrias de fabricação dos medicamentos para fornecer. Sim, mas lembra como foi com HIV, por exemplo? Sim, O Brasil não foi todo um produzia. processo. Era bilhões e bilhões de Sim, reais, um horror de dinheiro. Mas pelo menos a gente conseguiu, né? Isso, conseguimos. Hoje em dia o Conseguimos. Brasil produz. Produz a medicação. Não importa com preço bom. Sim, e é um modelo de referência no mundo, Exato. né? É isso. Então, assim, o Brasil, vou falar em mineirês agora, o Brasil é bom demais, gente, vocês não têm noção. Uhum. Mas a questão é os gestores. O gestor tem que ter esse olhar, porque se ele fizer isso acontecer, os custos vão reduzir, essas famílias vão viver bem, esses pacientes vão viver anos-luz na frente e a gente vai se tornar um modelo padrão para o mundo, Uhum. né? E sem ficar onerando o leito hospitalar toda hora, porque tá mal Mas atendido. foi isso, eu ouvi uns 2 anos atrás. Eu participei de uma audiência na Justiça Federal, no qual uma juíza que eu admiro muito, a Daniela Tochedo,
ela fala exatamente assim, ela olhou para mim e disse assim, doutora, nós estamos aqui discutindo, isso não é caso para estar no judiciário, isso é políticas públicas. Sim. O nosso problema é políticas públicas. Não, isso aqui é políticas públicas. E eu disse assim, excelência, desculpa, mas se as políticas públicas não funcionam, eu tenho que judicializar. Exato. Porque eu não posso. É assim, ó, é a mesma coisa. Eu fui para Fortaleza, e aí eu vi que nós temos lá em Fortaleza 150 famílias aguardando para fazer a cirurgia de escoliose. Aí eu comecei a prestar atenção, que é o meu projeto para 2024. E olha que é uma cirurgia que... Meu projeto para 2024 é disponibilizar até para duas famílias, né, de baixa renda, e começar a ajuizar as ações para cadeira de rodas. Por quê? O que eu tenho observado é que as cadeiras de rodas inadequadas que são fornecidas pelo SUS, acabam gerando lá na frente adolescentes, né? A maioria, a partir dos 10, 12 anos, começa o problema de escoliose. E no nível gravíssimo, né? Nível gravíssimo. A gente tem um cliente que ele está com 22 anos e já vai para a terceira cirurgia. Então, isso tudo poderia ser evitado se ele tivesse, pelo menos, na postura adequada. Se tivesse ali, fornecesse a cadeira e tivesse uma oficina para adaptar essa cadeira de forma adequada, com um profissional, um terapeuta ocupacional, fazendo esse processo, monitorando. Mas assim, eu não tenho como resolver através de políticas públicas, porque eu sou advogada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ajuizar a ação e conseguir a cadeira que ele precisa. Doutora, tem vezes que a gente ajuiza a ação, ganha a cadeira e não tem quem ajuste. Quem é que vai ajudar agora? Qualquer coisa a gente conversa. Tu entende? Pessoas. É uma situação. Faz esse movimento. Por exemplo, uma questão que a gente tem que eu fico muito irritada, muitas vezes, o PCDT. Vocês viram o último PCDT? Que eles soltaram? Fala-se muito da fisiorrespiratória, fisiomotora, né, ali os cuidados. E aí, a fono. E os outros profissionais. Fono, TO. E aí, quem... Né? Fala da nutrição, que para mim a nutrição é o carro deles, né? Tipo assim, é o combustível deles, né? Eles precisam estar bem nutridos, né? Bem alimentados. E é complexo. É complexo. É isso interessante tu tocar nisso, porque eu já ouvi uma vez, num dos eventos que eu fui participar, de diminuírem, de falarem que a fonoaudióloga só auxilia para... Só auxilia? Para comer. E aí... Eu queria falar, agora é bom tu ter falado nisso, para falar um pouquinho do teu trabalho. Da importância da importância, né? Então, o fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar, ele está trabalhando de forma integrada ali com todos os profissionais, né? Por exemplo, com a fisioterapia, vamos dar um exemplo. Sim. A gente quer trabalhar com desmame, né? Então, eu vou trabalhar essa questão de função coordenação, pneumofonoarticulatória, né, com o paciente. Eu vou trabalhar com a questão da amplificação vocal desse paciente. Então, eu preciso de ajuste na ventilação para esse paciente conseguir fazer uma fonação legal, ampliada, né, com qualidade de ressonância boa, né. Aí a gente vai lá para a parte de facial desse paciente. Por exemplo, se ele começa a ter algumas deformidades, em muitos casos é por causa de uma escoliose. E aí, vou lá e converso com a fisioterapeuta. Olha, o paciente está ficando um pouco assim, um pouco encurtado, mais do lado direito, e eu estou sentindo que a fonação dele não está legal. E exatamente por esse lado, é onde está encurtado, onde está a escoliose. Ou então está tendo uma deformidade aqui, de ATM, né, que é essa articulação aqui. Então ele não consegue abrir a boca o máximo. Aí eu chego para o físico e falo, vamos pensar nos exercícios de alongamento cervical? Eu tenho uma proposta aqui, a gente pode juntar as propostas para trabalhar juntos? Ótimo! Aí, chegamos lá na terapia ocupacional. Adoro os terapeutas ocupacionais. Por quê? Eles me ajudam a trabalhar essa dinâmica ergométrica do paciente na cadeira. Se o paciente não está bem ajustado, eu também não consigo fazer a elevação laríngica. E esse paciente vai estar sempre broncoaspirando. Então, essa conversa tem que estar junta ali, né? E, além do mais... Ali também, né, eu estou sempre ali com a enfermagem também, porque eu preciso saber as condições desse paciente quando eu chego na casa, que é uma das coisas que eu sempre falo, gente, quando vocês entrarem na casa do paciente, ou na consulta, chama o enfermeiro junto com os pais. Um juiz já me perguntou o que era broncoaspirando. Sim, porque
Mas como é que vai saber? Porque não é, não é da rotina Por dele. isso que aí tem... Se tu for ver o meu histórico de pesquisa do Google, É ampliado, né, o negócio. sério, porque É. cada laudo que eu leio, eu jogo no Google pra ver o que é aquilo. Sim. A minha formação é jurídica. Sim. Entendeu? E aí, pensa nisso. Aí eu vou lá e converso com a enfermagem. Como é que ele tá hoje? Como é que foi a física respiratória hoje? Né? Como é que foi a secreção? Muito secretivo? Não, tá tudo ótimo. E quando tá secretivo, eu já ligo pro físio. E aí, como é que foi hoje? Não, tá muito fadigado, cansado e tal. Então, hoje eu não vou fazer nenhum exercício que tenha que estimular a via oral, porque a salivação tá alta, ele tem o risco de ter uma infecção pulmonar. Então, vamos maneirar e vou focar em outras coisas. Tu implementa o conceito multidisciplinar, né? Sim, e o dentista? O dentista também está de braço junto comigo, porque esses pacientes eles têm deformidade, né, dentária. E a fonoaudiologia, ela trabalha com a reabilitação ortopédica de cavidade oral, né? Posição de mordida, tudo aquilo. A posição, eu tive uma vez em relação, talvez tu vai saber explicar para mim, a questão da importância da fono, eu falei, né, o meu leigo para o juiz entender. 4 desembargadores me assistindo, eu disse assim, ó, mas para que essa quantidade de fono? Eu disse assim, olha, ela fazendo todo o tratamento de fono, pelo que eu entendi, aquelas crianças que ficam com a língua assim, ela posição lingual. A posição lingual dela auxilia na deglutição. E aí eles me perguntaram a broncoaspiração, o que era broncoaspiração e o que era disfagia. Aí eu peguei e fiz assim, ai meu Deus, agora eu precisava de uma fono aqui. É a dificuldade de engolir, né? É isso, a dificuldade de engolir. E aí quando eu falo, por exemplo, da motricidade oral, exatamente motricidade é o movimento ali de língua, postura de lábio, aquela boca fechadinha, organizada, a respiração, para eles respirarem via, né, naso, para não ficar com aquela... Porque eles usam ventilador por muito tempo e eles começam a ficar com aquela boca caída, né? Por falta mesmo de uma readequação postural deles. Então a fono trabalha nisso tudo e a gente trabalha de forma conjunta com todo mundo, né? Então por que a fonoaudiologia não é importante, né? E aí você vê lá no PCDT lá, eles falam, se o paciente não conseguir começar a deglutir, né, a gente não vai dar sequência ao tratamento, né? Porque eles estão cobrando isso agora. E aí eles falam que quem vai avaliar isso, né, ver essa questão das condições, é só a nutrição e o médico. E aí, cadê o fonoaudiólogo nesse papel aí? O fonoaudiólogo tem que avaliar essa deglutição desse paciente. E cadê o protocolo da fonoaudiologia inserido aí para avaliar esse paciente, se ele tem condições de até mesmo evoluir para uma deglutição? Cadê os exames, né, como uma videodeglutograma, não faz parte do protocolo? Porque só fazer a ausculta e falar, não, ele está apto para engolir, ele está engolindo tudo bem. Não. O que seria videodeglutograma? A videodeglutograma é um exame de imagem, que é tipo um raio-x, assim, que a gente vai vendo a deglutição. Você vê a imagem lá do alimento descendo, né? E aí você vê ele descendo lá pelo caminho do esôfago, chegando no estômago, fazendo toda aquela trajetória, né? Ou indo para o pulmão, que aí é a broncoaspiração, né? É um exame de imagem. E aí deveria ser de praxe isso também, né? Para auxiliar o diagnóstico Os e também exames de saber se a pessoa pode evoluir para uma outra situação. Sim, Preciso de uma capacitação de fonoaudiologia. Ai, contem comigo, quando tiver dúvida. São questões importantes. Muito, e que nós enfrentamos em processos. porque a gente enfrenta isso constantemente. Porque quando nós falamos, eu, o Ricardo, um juiz, um promotor, um procurador, nós somos leigos. Nós não somos da área da saúde, né? Nós atuamos em direito da saúde, mas não somos da área da saúde. Sim. Então, a gente precisa saber levar a informação para o juiz para que ele entenda o caso no todo, Sim. que entenda qual é a urgência e levar isso para o processo. Por isso, a Renata falou isso a gente conversando no podcast, ela falou exatamente isso. Ela disse assim, não são todos advogados que podem se aventurar na área de direito da saúde, porque realmente tu tem que ter consciência de que tu está lidando ali com a vida de uma pessoa, com um tratamento adequado que ela precisa, que tem uma família, uma mãe que está ali desesperada para que receba aquele tratamento para melhorar a qualidade de vida de uma criança, né? Porque na sua grande maioria a gente atua com criança,
mas não pode simplesmente ir lá e jogar uma coisa no processo e o juiz vai olhar e vai dizer assim, Não, não, é que é uma área específica isso aqui não é do direito, urgente. né? E como tal, exige especialidade, né? Especialização. E eu ainda vou pegar um pouquinho mais pesado. Vocês são responsáveis pelo futuro daquele paciente. Dependendo do processo que vocês seguem, É verdade, a gente busca a implementação justamente do Sim. tratamento que tu tá me dizendo que é essencial para que essa pessoa consiga comer, por exemplo, ou respirar direito. então, e ainda complementando para vocês com relação ao PCDT, eles indicam lá a medicação, e a avaliação, mas eles não pensam que esse paciente, antes de entrar com a medicação e depois, eles precisam manter a reabilitação, que não só o remédio sozinho vai conseguir fazer resultado. Você entende? Sim. E isso foi uma das coisas que eu escrevi lá na minha declaração lá. Falei, não, cadê o protocolo de reabilitação aqui? Como que é isso? Isso é importante, né? Pré e pós. Nenhuma das medicações, nenhuma, isso é uma bandeira que eu levanto muito. Qual, Jana? Nenhuma das medicações do Praami, elas são eficazes sem a equipe multi. Ah, não. Uma Não coisa, é só é codependente, funciona. entendeu? Os dois têm que andar juntos. Os dois A têm que medicação andar juntos. funciona mediante estímulo de atividades, de físio, de fono, tudo isso. Ou seja, a gente nunca pleiteia a cura, né, Jana? Né? Em processo, a gente pleiteia o que é um tratamento eficaz. Sim. Né? Então, por exemplo, uma eventual medicação para paciente com AME, por exemplo, que seja efetiva, só vai produzir o efeito necessário se houver estímulo desse paciente. Isso já é incontroverso, né? É incontroverso. E eu já li defesa dizendo, não, porque o paciente em outra ação recebeu o medicamento X, e nessa ação pleiteia home care. Ora, excelência, que absurdo. Não, é desconhecimento de quem escreveu. Cada caso é um caso, né? Não dá para analisar de forma... Tem bastante, tá? A gente vê bastante isso, assim, de bastante desconhecimento de advogados que atuam tanto para plano de saúde como pro Estado. Não sei se de forma propositada ou não, enfim, mas existe. São umas manifestações que às vezes até nos assustam nos processos. E aí eu vou mais a fundo aqui com vocês. Eu estive na China, né? Deve ter 2 meses. Eu fui lá para poder participar de um projeto. E a realidade? Chocante, assim. Eles têm tecnologia, eles têm uma equipe de saúde para atender, tem um hospital, um centro de referência de reabilitação, mas eles não têm o reconhecimento com relação às pessoas com deficiência. Eles não têm uma equipe especializada para lidar com aquele caso. Mas eles têm a medicação, né? Mas não tem um protocolo de atendimento. O mais simples seria, no caso, né? Para ir lá ia ser muito mais fácil a situação, né? Então, tem toda uma questão, fator, né, cultural, né? Uma visão totalmente diferente de pessoas que vivem com deficiência, né? É uma limitação mesmo, né? Você chega no metrô, o símbolo de deficiência é uma pessoa com uma bengala. E parece ser um idoso ali, né? Uma cadeira, um espaço para colocar a cadeira. Peraí, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, agora o processo lá nosso é desconstruir isso. É mostrar que os pacientes, eles podem viver muito bem, desde que eles também propiciem, né? Igual eles lá têm aquela pesquisa que eu fui na maior universidade do mundo de tecnologia em saúde. Chama citoesqueleto? É o esqueleto. E eles já estão lá fazendo aqueles estudos porque eles querem colocar aquilo em alguns perfis de paciente já. No próximo ano. Pesquisa que durou 3 meses. E o Brasil com relação à tecnologia de saúde? Quando que chega aqui a tecnologia de saúde? Poderia ajudar bastante esses pacientes, só que é alto custo. Inclusive medicamentosa. Sim. Então, para você ver que, lógico, todo mundo fala, mas a China é um país riquíssimo. Sim, eles conseguiram virar uma grande potência no mundo. Mas e o Brasil? O Brasil também tem condições de virar uma potência no mundo para cuidar desses pacientes. Nós temos um PIB elevadíssimo, né, gente? A gente é 6ª economia no mundo, não. Então, assim, eu acho que... Recurso financeiro eu acho nós temos. Dinheiro não falta. Porque eles sempre falam, mas a China é o país mais rico. Não, gente, não é isso. É questão de colocarem pessoas engajadas, que entendam do que estão mexendo ali naquele processo. Não falta. Tu já pegou algum bloqueio em conta da União ou do Estado inexitoso que não tenha sido feito?
alguma pessoa que tenha ficado sem porque o Estado não tinha dinheiro? Não. O Estado gasta mais dinheiro em processo porque não cria política pública. Se criasse política pública, não ia ter bloqueio judicial. Ia ter um orçamento, ia estar dentro do orçamento, ia tudo certo. Mas não. Aí prefere lidar com a procuradoria dentro dos processos e não apresentando o orçamento. Aí o orçamento que apresenta é o meu, de uma empresa privada que eu encontrei. Lícita, ética, óbvio, mas que tem um custo. Sim. Óbvio. Né? Então, assim, a questão orçamentária hoje é apertada, por quê? Porque o Estado, e leia-se, Estado, município e União, não existe nada efetivo para atender essas pessoas do jeito que elas merecem, do jeito que a Constituição Federal diz. Então, esse argumento que eu vejo nas manifestações de falta de dinheiro, eu sempre fico assim, não, peraí, não é assim. Depende, porque daí eu não posso me valer... Depende, né? Sim, Por que não tem dinheiro, né? Tu pode te valer da tua própria torpeza para pedir a improcedência de um pedido de medicação? Não. Mas tu que não implementa a política, mas eu preciso, desculpa aí. Tu tens, agora quando a gente estava conversando, tu falou que tu já tentou acesso pelo SUS para o tratamento do vitiligo, né? Sim, Conta sim. para nós como Então. foi, como essas negativas do SUS. Então, vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Eu fui diagnosticada com vitiligo aos 17, mas antes disso, eu também sou portadora de uma doença rara e uma doença autoimune, um grupo de doenças autoimunes, né? E a minha caminhada durou 15 anos para eu ter o diagnóstico. 15 anos eu fui ter o diagnóstico dentro do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Mas assim, porque eu já tinha andado por vários médicos, a minha mãe comigo, e falou assim, olha, acho que você deveria procurar o médico tal. E ele sabe o caso dela. Tem caso lá no HC, tem um grupo lá disso. Como é que eu vou conseguir consulta via HC, sendo que eu tinha plano de saúde, fazer tudo com o plano de saúde? Consegui entrar pelos trâmites no fluxo do SUS, cheguei lá nesse médico, e aos 15 anos eu consegui ter meu diagnóstico, né? Uma medicação com preço elevadíssimo, muito cara medicação para minha família que... né, meu pai é funcionário público, né, a minha mãe também funcionária de uma empresa, né, mas não ganhava muito, e se fosse olhar a renda, não era só eu, era eu e meu irmão também, né, e aquela luta para comprar medicação e para pedir entrar, a gente nem sabia que tinha processo para pedir medicação de alto custo. Um médico de coração muito bom, uma pessoa muito humanizada que falou para minha mãe assim, não, eu vou fazer um relatório, você vai lá na Secretaria de Saúde, você entrega lá. É medicação de alto custo. Naquela época, quantos anos atrás, né? Não vou contar a minha idade, não. Mas não tinha essas coisas. Com muita luta, minha mãe foi comprando a medicação aos meus pais. Depois de 1 ano, eu tive acesso à minha medicação pelo SUS. Uma luta para conseguir. Não tudo eu consigo, né? E aí o vitiligo veio aos 17, que faz parte do pacotinho. E aí aos 17 eu falei, moça... Aí, como é que eu vou fazer, né? Lá no SUS ainda não tinha o tratamento para doenças de pele. Eu fui parar no Centro Brasil Cuba, que era o centro referência em doenças, né? De vitiligo, doenças de pele. Fui diagnosticada lá, comecei a fazer o tratamento de Cuba. Caminhou, foi muito bem, mas eu nunca vou me esquecer da frase do médico. Da agora em diante, você vai ter que usar um protetor solar X, porque você tem alergia, dá irritação na pele, você não tem melanina, né? E você vai ter que tomar um cuidado maior da sua pele. E aí, se vocês forem parar para pensar quanto custa um protetor solar, pro meu caso, de 350 a 400 reais, o vidrinho. Péssimo. E aí no SUS agora eles estão oferecendo protetor solar. Mas muitos pacientes falam que não é, que tem reações, que tem insolação, eles ainda conseguem ter queimaduras, que não tem uma proteção eficaz, sabe? Ainda não tem uma qualidade ainda, né? E aí, eu falo, né? Não é só o protetor, você tem que hidratar a pele, você tem que cuidar da pele. E os dermatocosméticos ainda é uma coisa vista no Brasil como estética. E caríssima. Caríssima, né? Eu falo, Eles não enxergam como questão de saúde, né? Um tratamento de saúde. A minha filha sofre bastante com uma dermatite, assim, nossa. Então, e aí você vai lá comprar uma pomadinha, vai comprar isso, 100, 300, né? E os hidratantes é 300 reais pra cima.
E aí, inclusive, tem mais um projeto que eu faço que eu ajudo os pacientes, que eu dou protetor solar, né? Uma rede de apoio que eu montei e tal. A gente doa protetor solar, a gente doa sabonete, que também é irritação na pele com sabonete, o shampoo. Tem pessoas que têm psoríase, por exemplo. Sim, toda uma situação que... Então, aí tem que usar um shampoo especial porque fere, o couro cabeludo coça. Então, assim, pensa nisso, né? Hoje a gente já tem alguns núcleos de atendimento para esse tipo de doença, mas ainda é vista não como patologia, e sim como cuidado estético, né? As próprias operadoras de saúde não enxergam isso como um tratamento. Uma ação judicial te resolveria isso. Com certeza, imagina. Pois é. Nesse caso, com certeza. Porque daí nós estamos falando de um medicamento, né? Pra ti, o protetor solar vira um medicamento. Eu tenho uma história... É construção, né? Como eu tô dizendo, a gente tem muitas coisas, acho que a gente tá caminhando para construir para o futuro. Sim, com certeza. Sabe? O que a gente faz hoje em dia, porque eu vejo o avanço. De 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando tu começou, e eu falo assim, de 10 anos atrás, quando eu comecei a atuar na área de direito de saúde, e vejo como nós estamos agora, a gente evoluiu muito. Muito, muito, muito. Que bom. E cada vez mais eu falo assim, ó, mesmo que as pessoas ainda digam que, porque cada vez aumenta a judicialização ainda é pouca, porque as pessoas não têm conhecimento do direito que elas têm. Elas não têm conhecimento de direito à educação, de acessibilidade, de inclusão. Tudo isso tem normas constitucionais previstas. Então, as pessoas não têm conhecimento disso e ficam sem o tratamento adequado. Como no teu caso, vamos dizer assim, todos, né, esse tempo que tu tá de tratamento, se tu não tivesse plano, ou se é uma pessoa com mais baixa renda, ela vai ficar sofrendo todo esse tempo porque não conseguiu acesso, ou se ela tiver o conhecimento que é possível ela pedir para que o Estado custeie esse tratamento, ela vai ajuizar a ação para pedir para custear. Então, assim, às vezes a ação judicial, né, a gente diz, é aquele mal necessário, é quando a gente não tem outro caminho, a gente sabe que vai para que se torne mais rápido, a gente vai precisar judicializar. Como eu digo no caso de, às vezes, uma cirurgia. A cirurgia vai acontecer daqui 2 anos. Mas eu não posso esperar 2 anos. Então, tu vai ter que judicializar para conseguir que essa cirurgia seja realizada de forma mais rápida, considerando a tua urgência. Então, o exemplo do vitiligo é esse. O vitiligo demora de 2 a 3 anos para você conseguir passar num dermatologista especializado. E aí? Né? E durante esse tempo? Durante esse tempo, vive sem informação. Hoje a gente tem uma coisa muito legal, né? Que é as redes, né? Sociais que passam muita informação. Então, as pessoas buscam nas redes sociais, entrar em grupos, participar de grupos, e os grupos ajudam, acolhem bastante, né? Forma-se uma rede de apoio. Mas eu acho que, graças ao direito, né, que a gente tem conseguido ter, né, assim, avanços, né, com relação a esses cuidados. O direito ajuda, é um dos braços, né, que ele não trata ninguém, mas ele permite o tratamento, né? Abre portas. É isso. Mas, doutora Vanessa, o negócio é o seguinte, eu verifiquei agora que o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que tu me dissesse, assim, sobre o que tu pensa acerca, digamos, efetivamente, da tua atuação, né, na área que tu atua. Enfim, uma mensagem para essas pessoas que hoje não têm o devido atendimento, né, mas que podem buscar. Aí a gente está fazendo esse podcast justamente para informar, né, para que as pessoas possam ter acesso, saibam que têm o direito. Primeira coisa, a fonoaudiologia é de extrema importância para esses pacientes, porque a gente vai conseguir abrir portas ali para a questão da comunicação, para a deglutição deles, prevenir deformidades, né? E eu deixo um recado para meus colegas, eu faço assim um convite para eles, um intimato para eles virem trabalhar comigo. Eu preciso de mais formiguinhas, né? Para atuar na frente desses pacientes, até para ter maior representatividade, né? Com certeza. Para falar falar mais sobre o assunto, né? Então, eu acho que essa é a minha mensagem e eu espero que em 2024 eu coloque em ação todos esses planos, porque eu quero fazer essa diferença. Eu sou aquela pessoa que eu falo assim, eu não posso levar isso comigo, eu tenho que deixar aqui
Propósito, né, Vanessa? É o propósito. Propósito de vida, quando acho que as doenças raras, as doenças neuromusculares, elas nos trazem isso. Quem convive com essas famílias, acho que qualquer profissional acaba encontrando o propósito. Mas também a gente quis trazer muito a doutora aqui, porque a gente também vê nos processos, né, Janaína, a importância da fono. Né? Sim. Como é importante, como é prescrito, as justificativas, né? Não tem como entender diferente. Né? Daí nós conversamos e pensamos, não, a gente precisa ter esse olhar, né? A gente entender isso de uma forma não processual, né? Tu veio aqui e nos contou de uma forma que todo mundo entende e tal, e eu achei isso muito excelente, vai contribuir, inclusive, para as nossas futuras manifestações, já que tu me muniu aí de vários conceitos, de várias situações, inclusive eu te agradeço e também acho que ficou bastante rico essa nossa conversa, e eu espero muito que alguém que esteja assistindo e que não esteja bem atendido, perceba que pode sim ter um bom atendimento na área que for, na área que o seu filho, que o seu familiar, o que você precisar. Né? Basta provocar. Sim. Tem que provocar. Não vão ir na tua casa oferecer. Não. Tem que provocar. É como se diz, né? Tem que fazer um movimento. Vanessa, para encerrar, quer deixar alguma mensagem para tuas famílias, né, da AME? A mensagem é persista e acredite que vai dar tudo certo. É isso, essa é a mensagem, né? Uhum. E eu falo que muita fé, né? Isso é a base, né? Principalmente esses pais que estão chegando agora, que estão recebendo esse diagnóstico, né? Então, eu acho que persistência e fé. Vamos lá que vai dar tudo certo, né? E deixo aberto também para os pacientes, se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode me procurar que eu também vou acolher, né? Eu acho que é isso. Adorei te conhecer, doutora Vanessa. Eu que agradeço. Tu é ótima, gostei muito mesmo. Obrigada, gratidão imensa. Enorme, imagina. Eu acho que realmente o trabalho que tu faz é essencial, né? Tu tem toda essa questão social muito parecida com a Janaína. Sim. Né? E eu acho excelente, é impressionante como esse podcast eu fiquei cercado por pessoas incríveis e tu é uma delas. Obrigada. Certo, querida? Muito prazer te conhecer. Bom, eu acho, enfim, foi excelente. Espero que a gente tenha outras conversas. Sim. Gente, ficamos por aqui. Encerramos 2023 e 2024 voltamos com muita novidade, Isso aí. com muita gente bacana e trazendo cada vez mais informação sobre direito e saúde. Beijos, até mais.